que vamos. Cara, ó, por mais que seja simples o que tu vai ver agora, tu tem que ter humildade de praticar o quanto antes para que isso não evapore da tua mente. Vamos fazer associações bem tranquilas para começo de conversa. Para a aula de hoje, então, esse é o exemplo 2, já que eu fiz exemplo da segunda lei de Ohm, né? Exemplo 2. Resistor 1, 10 ohms. Resistor 2, 30 ohms. Resistor 3, 20 ohms. V igual 120 volts. Tem um monte de perguntas que nós podemos fazer nesse circuito. Eu poderia perguntar qual é a corrente do circuito, qual é o U1, qual é o U2, qual é o U3. Pelo menos essas perguntas são cabíveis. Eu digo que quando a gente sabe o I e o V em cada resistor, a gente matou o circuito. A gente sabe tudo sobre o circuito. Pô, pela aula de hoje, nós aprendemos a transformar esse circuito nesse circuito mais simples, né? Como é que eu descubro o resistor equivalente? Soma, porque está em série. O resistor equivalente é o R1 mais o R2 mais o R3. O resistor equivalente fica 10 mais 30 mais 20. O resistor equivalente fica 60 ohms. Pô, então o circuito que era chatinho ficou idiota de resolver. O V não mudou, 120. Então eu posso fazer o URI no resistor equivalente. O U, 120, o R, 60, aí eu calculo o I, está multiplicando, passa dividindo, descubro que o I é 2 amperes. Tu tem que estar consciente que esse I vale para o 1, vale para o 2, vale para o 3 e vale para o equivalente, 2 amperes. Isso ocorreu porque é uma associação em série. O I morreu, 2 amperes. E agora ficou sem graça, porque já que eu tenho o R e eu tenho o I, eu faço U igual a R vezes I no sujeito 1, no sujeito 2 e no sujeito 3. Tu vê, bem lógico. O 1 é o R1 que é 10 vezes 2, 20 volts. O 2, o R é 30 e o I é 2, 60 volts. Eu te pergunto, se aqui tem 20 volts em cima desse cara, em cima desse cara tem 60 volts, quanto que sobrou para o último cara, já que o total era 120? Gastei 20, sobrou 100, né? Gastei 60, sobrou 40, né? Mas vamos ver se é verdade. O U3 é o R3 que é 20, vezes o I que é 2A, confirmou. Confirmou que deu 40 volts. Morreu. Tu vê, né, cara? Quando é um circuito que tem associação em série pura, é tranquilo. Tu soma, acha o resistor equivalente, deu. Vai no URI, detona. Por incrível que pareça, a associação em paralelo, ela pode ser até mais fácil que a associação em série, apesar da fórmula feia que surgiu lá, né? Vou te mostrar que, dependendo da questão, a gente consegue se escapar de usar aquela fórmula lá. E logo, com o avançar das aulas, eu vou te mostrar um macete bem ninja, para tu não precisar usar aquela fórmula satânica lá, que tem que saber tirar o MMC dividido pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, soma de fração, né? Que tanto atazalou a nossa vida quando a gente era bem novinho. Vamos lá, exemplo 3. Exemplo 3. Vou pegar um circuito assim, um circuito bem bobinho. Deixa eu pensar aqui nos valores das resistências. As resistências vão ter 60 ohms, a R1. A R2 vai ser 20 ohms.
e o R3 vai ser 30 ohms. E eu vou pegar e vou aplicar os mesmos 120 volts de antes. Que perguntas tu acha que cabe para esse circuito aí? Quais perguntas eu posso fazer? Tu vê, ó, eu vou mudar o desenho, vai continuar a mesma porcaria, tá? Em vez de eu puxar a bateria aqui embaixo, eu posso puxar aqui pelo meio. Vocês concordam que isso não mudou nada? Certo? 120 volts, não mudou nada. Quais são as perguntas cabíveis? Eu vou querer saber o I1, o I2 e o I3. Antes eu só queria saber o I, porque era igual para todos. Agora não é igual para todos. Eu também posso pedir, eu posso querer saber qual é o I total, né? Qual é a corrente que passa pela bateria. Posso pedir também. Não faz sentido, mas para ver se o aluno está ligado, eu poderia pedir quem é o U1, o U2, o U3. E eu até poderia perguntar qual é a resistência equivalente, só para te obrigar de repente a testar aquela fórmula lá. Tem uma pergunta que dessas aí que eu fiz que dá para responder sem cálculo nenhum. O que eu já posso responder de cara? Né? Nós acabamos de discutir, né, que se eu botasse 1000 volts aqui, cada um receberia 1000 volts, não foi? Então o fio está na tomada e vem 120 volts. O fio sai da tomada e 120 volts. 120 volts. É isso que é marcante na associação em paralelo. Todos têm a mesma tensão. Cuidado, meus amigos, se tivesse um resistorzinho aqui do lado, já não daria para fazer direto. Seria uma associação mista. Só foi assim imediato e idiota porque era uma associação paralelo pura. Ah, mas está ficando muito fácil porque se eu tenho U e tenho R, URI, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Quase inacreditável, né? O U é 120, o R1 é 60. Está multiplicando, passa 2 amperes. 2 amperes. O U é 120, o R é 20. Vamos calcular o I2. Está multiplicando, passa dividindo. Engraçado, por que deu o triplo? Por que triplicou a corrente do R1 para o R2? Tem alguma justificativa para ter triplicado o mesmo 120 volts? Eu errei. O que aconteceu com a resistência? Diminuiu 3 vezes. E já que a resistência diminuiu 3 vezes, a corrente aumentou 3 vezes. É uma forma de tu verificar se teu cálculo está indo no rumo certo. Tirando por isso, se a resistência cai pela metade, a corrente tem que dobrar, né? Tem que dar 4 esse próximo, vamos ver se é verdade. 120, o R dele é 30, está multiplicando, passa dividindo. Certinho, 4 amperes. Se no resistor 1 passa 2 amperes, no resistor 2 passa 6, e no resistor, é no outro sentido, né? Do mais para o menos a corrente. É o perigo. E nesse outro cara passa 4 amperes, quanto que vai passar por aqui? Quanto que vai passar pela bateria? Quanto? Vocês conseguem enxergar que o I1, o I2 e o I3 vão se agrupar depois desse nó? A gente chama de nó essa conexão. Então esse I vai ser a soma daqueles, né? Certo? O I total ou I equivalente é o I1 mais o I2 mais o I3. 12 amperes. Pelo que eu tinha dito a vocês, matamos o circuito, né? Achamos o U e o I em todo mundo. Matamos o circuito. Só falta responder qual é a resistência equivalente. Porém, observem uma coisa. Eu quero saber a resistência equivalente que recebe 120 volts e deixa passar quantos amperes que passam por ela? 12 amperes, é isso? Então eu posso simplesmente fazer um URI mais uma vez.
dos resistores, né? Isso sempre vai ter que acontecer, tá? O dia que tu for achar uma resistência equivalente, uma associação em paralelo, e o resultado não der menor que o menor dos resistores, tu errou. Mesmo que um deles fosse 1 milhão, o resultado final tem que dar menor que 20, que é o menor deles. É uma técnica para tu sacar se tu acertou a tua conta. Mas eu não fiz aquela fórmula satânica lá, né? Eu fiz por outra técnica, né? Vamos verificar se a fórmula doentia resolveria a questão? 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. 1 sobre o resistor equivalente é igual. Quanto é o R1? 60 mais 20 mais 30. A minha professora não me ensinou a fazer isso, ela me doutrinou. Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Esse mantra ecoa na minha cabeça até hoje. O mínimo entre 20, 30 e 60 é o próprio 60. Poderias fazer ali um cantinho, né? 60, 20 e 30. Divide por 2, divide por 2. Mas quando o número maior é divisível pelos menores, ele próprio é o MMC. Uma dica importante aí para somar frações. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 60 por 20 é 3, 3 vezes 1 é 3. 60 por 30 é 2, 2 vezes 1 é 2. Tudo bem até agora? 1 sobre o resistor equivalente é igual a 6 sobre 60. Invertendo ambos os lados, é um saco aplicar essa fórmula, mas que ela funciona, não há dúvida. Que ela funciona, não há dúvida. Legal. Cara, talvez o ideal seja a gente escolher dois exercícios da tua apostila. Um que tem associação em série, outro em paralelo para tu matar. E aí depois, se eu corrigir esses 2 exercícios, eu faço associação em mista, uma parte em série e uma parte em paralelo. Se tu conseguir entender a associação mista, tu já vai estar pronto para arriscar qualquer circuitinho de eletrodinâmica que não exige, que não tenha malhas, que não tenha malhas distintas. Deixa eu ver quais exercícios eu recomendo que tu faça agora, usando como cola ou quadro. Então, aqui ó, fazer agora. Eu vou surtar se tu não tentar, já te aviso. A colega tinha me mostrado uma página ali que tinha umas questões legais, que me perguntou que tinha umas questões que tinham os resistores. Valeu, show. Ó, uma questão legal para te fazer é a 174, que é uma associação em paralelo, em série, desculpa, 174. E deixa eu ver se eu acho uma associação que é pura em paralelo. Só tem associação em série, que vergonha. Mas dá para tu arriscar? Dá para tu arriscar para ver se tu entendeu a nossa discussão? A seguinte questão. A questão 191 é uma questão que dá para arriscar com a teoria que foi vista. Em paralelo. 174 e 191. Arrisca elas ali sem medo de ser feliz, que eu já vou discutir a solução delas. Pode arriscar essa aqui, eu já fiz as coisas arriscar essa aqui. Desculpa, gente, página 207 para a primeira, página 207 e página 209. 207 e 209. Vou te dar alguns minutinhos. Quem tiver empacado pode me chamar na carteira. Sou esquisito, mas não mordo. Vamos, galerinha. Tá, vou dar uns minutinhos para vocês, a gente corrige e faz uma associação mista antes de ir embora.